Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje a gente vai estudar então os crimes contra a honra, dando continuidade nas nossas aulas de crimes em espécie do Código Penal, do Código de Direito Penal. Então, nós vamos lá, sem mais delongas, né? Porque nós temos que falar aqui, vamos falar brevemente, claro, de 3 crimes contra a honra, beleza? Nós vamos estudar aqui. É o cabelo no olho da prof aqui. Eita, peraí. É um cabelo, é um pelo de gato, né? Nós vamos falar então, do crime de calúnia, do crime de difamação e do crime de injúria, beleza? Então, primeira coisa, vocês têm que analisar o seguinte, senhores, que esses crimes, nós estamos falando de crimes que são contra a honra da pessoa, é o que a sociedade enxerga dessa pessoa, é como essa pessoa se enxerga perante a sociedade. Então ela se preocupa com a imagem dela perante ao que as pessoas vão imaginar, vão pensar sobre ela. Então, o que nós precisamos diferenciar aqui? Nós temos 3 crimes, beleza? Nós temos, então, o crime de calúnia, nós temos o crime de difamação e nós temos o crime de injúria. Nós precisamos já de antemão distinguir 3 coisinhas aqui. Primeira delas, a calúnia e a difamação são contra a honra objetiva, tá? Então, o que isso quer dizer? É o que a sociedade pensa de você, tá? São fatos, prof, consegui tirar o pelinho lá. São fatos do que as pessoas pensam sobre ti, tá? Então, é da honra objetiva, beleza? Agora, a injúria, que é a terceira, é a honra subjetiva. É o que você pensa de você mesmo. Então, vem alguém, te ofende com palavras, algumas frases, né? Vamos para palavras de baixo calão. Então, para palavras que a prof usa em sala, tipo PUTA, né? Vagabundear, né? E essas palavras bem pesadas, bem horríveis, né? Você é uma imprestável, você é burra, você é gorda, você é gordo, enfim. São palavras que ofendem a honra subjetiva da pessoa. A pessoa se sente mal em ouvir isso, tá? Então, já a calúnia e a injúria são fatos. Fatos são o que, gente? São histórias. Então, o que nós vamos diferenciar da calúnia e da difamação? A calúnia tem o C de crime. Então, é um fato criminoso. A pessoa fala um fato criminoso sobre você. Ela diz, por exemplo, que você furtou, você subtraiu determinada coisa de uma pessoa naquele determinado dia. Eu estou narrando um fato. E esse fato tem um crime por trás, porque ele é uma subtração de objeto. Então, a gente tem um crime de furto. Tá? Então, isso é uma calúnia. Agora, o que é a difamação? A difamação continua sendo um fato. Lembra que a prof falou que os dois são fatos, né? E a injúria são palavras que ofendem a honra. Então, assim, a diferença é que a difamação é um fato ofensivo à tua reputação. E esse fato pode ser verdade ou pode ser mentira. Então, vamos lá. Um fato ofensivo. Alguém fala que você está traindo seu marido, seu namorado, com um determinado vizinho quando o seu namorado sai para viajar. Por exemplo. Gente, traição é crime? Não. Adultério era crime uma vez, tá? Não é mais crime. Faz muito tempo. Então, nós temos o que aqui? Um ato imoral. E não um ato ilegal. Então, ou não é imoral? É, né, gente? Então, assim, mas o que eu fiz aqui? Eu contei um fato. Eu narrei uma história. Beleza? Então, presta atenção nisso. Gente, é uma história, tá? Então, falando disso tudo, vamos entrar nos artigos propriamente.
Beleza? Vamos começar pelo primeiro. Vamos falar então da calúnia. Gente, olha o artigo 138 do Código Penal. Ele fala o quê? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato que é definido como crime. Não foi o que a gente acabou de falar? C de calúnia, C de crime? Então, eu estou imputando falsamente uma história criminosa para alguém. Beleza? Gente, olha a sanção desse delito. Ele é de detenção, então é uma pena privativa de liberdade de detenção, cuja pena inicia com 6 meses e vai até 2 anos, mais a aplicação de uma multa, tá? Então vai sentir no bolso, tá? Parágrafo 1º, o que nós temos? Que na mesma pena, ou seja, nessa pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa, vai responder também aquela terceira pessoa que fica propalando isso, que fica divulgando esse fato, sabendo que ele é mentira. Então, assim, vamos lá que eu falo que a minha vizinha furtou a bicicleta de um dos moradores aqui do prédio, tá? E aí, a minha outra vizinha, que não vai muito com a cara daquela vizinha que eu falei isso, ela sabe que esse fato é mentira. Ela sabe que não foi isso que aconteceu, que não foi essa determinada vizinha que furtou essa bicicleta. Mas como ela não gosta dessa vizinha, o que ela faz? Eu vou acabar com a honra dessa mulher mesmo. Então, quer saber? Eu vou continuar propalando que foi ela mesmo que furtou a bicicleta. Beleza? Gente, o que acontece aqui? Essa terceira pessoa que propala tem que saber que é mentira. Prof, mas e se eu não souber? E se eu achar que é verdade? Tá? E se eu achar que é verdade? Eu respondo. Gente, se eu acho que é verdade e eu propalo alguma coisa, eu tô cometendo o quê? Uma culpa. Né? Então, nesse crime ele só ocorre na modalidade dolosa. Então, neste caso, a pessoa tem que realmente saber que você não fez nada e ela faz isso com a intenção realmente de deturpar a sua honra. Beleza? Gente, vamos agora para o parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Gente, por que a calúnia contra os mortos é punida? Primeira coisa, vamos lá. Agora vocês entendem o porquê que não se deve falar mal de morto, né? Que lá no velório tá todo mundo bonitinho, né? Ai, nossa, vai fazer tanta falta esse ser humano, né? Ele era uma pessoa tão boa, só praticava alguns furtos, né? Alguns assaltos de vez em quando, mas ele era tão bom. Tá, aí que tá. Brincadeiras à parte. Aí que tá, gente. Por que eu não posso falar isso de alguém? Porque a pessoa, sempre que se fala uma calúnia e depois se chegar à autoridade policial, vai ser apurado esse fato. Eu tenho como apurar se aquela pessoa que morreu cometeu algum crime? Gente, eu não tenho como apurar. Por quê? Porque o óbito, a morte, é uma das causas de extinção de punição, de punibilidade. Então, como eu não posso nem apurar se essa pessoa fez alguma coisa assim, como é que eu vou sair por aí, né? Como é que a sociedade vai sair por aí falando que aquela pessoa cometeu um crime? Não dá, tá? Então, por isso que é punível, sim, a calúnia contra os mortos. Beleza? Vamos continuar. Só mais um detalhe, tá? Gente, a calúnia, quando que ela vai se consumar? Tanto a calúnia quanto a difamação, como a gente está falando em honra objetiva, ou seja, a gente está falando do que as pessoas pensam sobre você, é quando terceiras pessoas tomarem conhecimento. Então, terceiras pessoas tomaram conhecimento dessa calúnia, vai se consumar. Beleza? Vamos lá. Pra gente diferenciar também, pessoal, outra coisinha aqui.
tá? Eu até falei que a gente tem um critério objetivo sobre a calúnia, né? Então, por isso que a calúnia se consuma quando terceiras pessoas tomam conhecimento. É um fato, é uma honra objetiva. Então, tanto na calúnia quanto na difamação se consuma quando terceiras pessoas tomam conhecimento. Prof, e na injúria? Que é uma honra subjetiva. É o que a pessoa vê dela mesma. Se consuma quando ela toma conhecimento do fato. Tá bom? Vamos lá. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? A calúnia é um crime contra a honra. Ele é de ação penal privada. Diz respeito à honra da pessoa. Agora, a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa, ela já é um crime de ação penal pública. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um crime contra a administração pública. Nós não estamos mais falando de um crime contra a honra. E por que isso, gente? Porque a calúnia eu imputo falsamente um fato definido como crime, mas para terceiras pessoas, para outros vizinhos, para os amigos daquela vítima. Agora, para quem que eu imputo a denunciação caluniosa? Eu vou lá para a autoridade policial, gente, eu vou para a autoridade pública. Eu vou para o Ministério Público denunciar um fato. Eu vou para a delegacia denunciar um fato e aquele fato é mentira. Gente, isso acontece, tá? Isso acontece muitas vezes com rolo de veículo, sabe? As pessoas compram os veículos, não conseguem acertar depois as contas e aí vai lá e registra como furto o fato. Aí a polícia vai ter que apurar aquele furto. E na verdade foi um negócio mal feito. Aquele terceiro não furtou nada. Então aquele terceiro está sendo vítima de calúnia, né? Mas principalmente o Estado aqui está sendo vítima de uma denunciação caluniosa. Beleza? Então diferenciem esses dois delitos. Beleza? Vamos para a difamação. A difamação é aquilo que a prof falou, né? Ela está no artigo 139 e ela diz o quê? Difamar alguém, ou seja, falar mal de alguém, imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Então, esse fato ele é ofensivo. Não é ofensivo você falar que alguém está traindo o marido com outra pessoa? Gente, é imoral perante a sociedade, é ofensivo para essa pessoa. Você falar que aquela pessoa, por exemplo, se prostitui. Gente, são palavras pesadas, tá? São palavras não, são fatos. Você conta histórias sobre alguém que são mentira e que ofendem a reputação. E aí uma situação aqui, gente, esse fato, ele não precisa ser falso, tá, gente? Ele pode ser verdadeiro. Então pode ser que realmente aquela sua vizinha traia o marido dela enquanto ele está viajando. Só que aí que tá, o que é que você tem a ver com isso? Nada. Aquela coisa, eu que pago as minhas contas, eu sei o que eu faço da minha vida. É assim. Tipo, você cuida da tua vida, o teu vizinho cuida da vida dele. Entendeu? Você não tem que estar ofendendo e falando coisas dos outros. Cuida da tua vida. É basicamente isso, tá? Aqui, gente, vocês vão ver que a sanção ela é mais leve, tá? Porque antes a gente estava tratando de um fato criminoso. Aqui a gente já está tratando de um fato ofensivo, tá? Também se consuma quando o terceiro toma conhecimento, tá? E a detenção aqui, ela já é de 3 meses a 1 ano e multa, tá bom? Mas uma coisa importante citar, tá vendo que todos esses crimes até o momento a gente está falando de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, todos eles vão ser julgados no Juizado Especial Criminal. Vamos para o parágrafo único. Gente, essa exceção de verdade, o que é isso? É o direito dessa pessoa, que seria o autor da difamação, provar que isso é verdade. Tá? Então, olha o que o parágrafo único ele diz. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa às suas funções, ao exercício das suas funções. Então, gente, o que quer dizer aqui? Cabe a exceção da verdade, ou seja, cabe eu que falei lá da vizinha, que a vizinha trai o marido, cabe eu chegar lá e dizer assim, não, mas eu não vou responder por difamação, é verdade o que eu tô falando? Não cabe. Quando que cabe? Cabe quando a ofensa é relativa ao exercício da função pública referente a um funcionário público.
Eu, por exemplo, dizer que eu fui até uma delegacia de polícia e eu fui extremamente mal atendida porque a agente de polícia fez isso e isso e isso lá na delegacia e eu me senti muito mal atendida por aquilo. Aquilo é um fato ofensivo à reputação da instituição em si. E é no exercício das minhas funções. Então é óbvio que o Estado vai querer saber se é verdade ou se não é. Porque ele vai querer apurar. Então, nesse caso, cabe a exceção da verdade. Se não, não cabe. Beleza? Então, se for nas outras situações, como eu falei, do vizinho, da vizinha. Gente, você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Se você falou, mesmo sendo verdade, lembra que eu falei, o fato pode ser verdadeiro. Tá? Só que ele é ofensivo. E você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Beleza? Vamos para a injúria, pessoal. A injúria é o quê? Injuriar alguém. Ou seja, falar mal de alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou seu decoro. Gente, aquelas palavras que eu citei no início. Puta, vagabunda, corna, corno, prostituta, vadia, enfim, todas essas palavras horríveis de baixo calão. São palavras ofensivas. Ofende a sua dignidade, o seu decoro, a sua honra. E ofende o quê? Ofende você. Ah, sua seca, sua gorda. Gente, são palavras bem ofensivas, bem pesadas. E que machucam alguém, né? Machucam psicologicamente alguém, tá? Nesse caso, a detenção ela é menor, tá? É uma detenção de 1 a 6 meses, tá? Ou ainda a sanção de multa. Tá passando o helicóptero da Polícia Civil aqui, pessoal. Não sei se vocês estão escutando, mas tá passando. Escuta o helicóptero. Pense que você pode ser do Saer daqui um tempinho. Pensa isso, continua estudando, firme e forte. Aqui no meu cantinho já tá sendo maravilhoso, porque eu não tenho mais música, né, de corno no último volume. Desculpa quem gosta aí, mas ninguém merece num domingo, né? Agora no meu espaço novo a gente tem o silêncio, mas o nosso querido helicóptero passou por aqui agora. Então, pessoal, vamos continuar. Já falei pra vocês o que é injúria, quando que ela se consuma, quando eu tomo conhecimento, beleza? Vamos aqui para duas situações que o parágrafo 1º traz que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma exclusão de punibilidade. É uma causa de exclusão de punibilidade. Então, assim, não quer dizer que o crime não aconteceu. Sim, o crime aconteceu. É fato típico. Agora, o juiz é fato típico, antijurídico e é culpável. Mas o juiz entende assim, quer saber? Eu vou aplicar uma causa de exclusão, uma exclusão de punibilidade. Eu não vou aplicar sanção. Quando que o juiz pode fazer isso? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Tá? Então, por exemplo, até uns alunos me trouxeram em sala, prof, e por exemplo, a mulher trai o namorado, e aí ele chama ela de puta, de vagabunda. Entendo eu que reprovou, né? Porque é uma conduta imoral, é uma conduta que afetou ele. E ele, como um ato reflexo, acabou ofendendo ela em sequência, né? Então, eu entendo que nesse caso, por exemplo, se encaixaria no inciso 1º, tá? E no 2, no caso de uma retorção imediata, né? Então, ou seja, eu olho para uma pessoa e digo, você é uma puta. A outra olha para mim, você é uma vagabunda. E ali fica. O que é isso, gente? Retorção imediata. Uma ofende a outra pessoa. Nesse caso, o juiz fala, tá, peraí, tu praticou uma injúria contra ela. E ela praticou uma injúria contra você. Então, quer saber? Vocês estão quites. É mais ou menos assim, tá? Então, não vou aplicar sanção pra nenhuma. Beleza? Vamos lá. Não cabe também, né, gente, a injúria contra os mortos, tá? Ela somente cabe a calúnia, beleza? Outra coisinha aqui que a prof tem que falar pra vocês. Mas quer saber? Nós já estamos encerrando aí 20 minutos de aula. Então, a prof vai encerrar essa aula, tá? E aí, na aula que vem, a gente encerra falando sobre a injúria real, tá? E qualificada, e sobre a injúria racial. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de
deixar o seu like aqui, que aí eu sei que você tá gostando, né? Então isso me estimula a continuar produzindo mais material para você. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou agora, vai ver os outros vídeos, vai conhecer um pouquinho sobre a minha trajetória e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda quinta eu vou publicando vídeos e materiais aqui para vocês, tá? Então, assim, pessoal, na quinta que vem a prof publica a continuidade desta aula e a gente encerra os crimes contra a honra e inicia aí um novo conteúdo. Beleza? Um beijão para todos vocês e fique com Deus e bons estudos.